Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Salvador esteja com todos vocês. Esse é o canal Verdade das Escrituras, que tem por objetivo incentivar a leitura das Escrituras Sagradas, porque só assim nós conheceremos a verdade que liberta. Esse vídeo é dedicado, como todos os meus outros vídeos são dedicados, àquelas pessoas que querem conhecer o Eterno, que querem conhecer, que querem saber, que querem ter intimidade com o Pai, com o Criador dos céus e da terra. Eu hoje quero falar a respeito de Cornélio, então nós vamos ler alguns trechos do livro de Atos no capítulo 10. E eu vou começar pelo primeiro versículo, que diz o seguinte. Capítulo 10 do livro de Atos, versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Eu vou fazer já uma observação aqui. Quando diz aqui piedoso, algumas versões podem dizer religioso. Porém, a piedade é o quê? Aquilo que nós conhecemos de ter compaixão do nosso próximo. Então, Cornélio era essa pessoa que tinha compaixão, que amava o próximo. Religioso, quando você vê, no caso, você vê uma versão que esteja dizendo religioso, não é esse termo que nós conhecemos hoje, que está tão banalizado e a imagem desse termo está tão danificado, mas é aquela religião que está em Tiago 1:27, que fala que a verdadeira religião, aquilo que religa o homem a Deus, ao nosso Pai, é o amor ao próximo, é ajudar a viúva, o órfão, o necessitado. E é isso o que Cornélio fazia. E diz aqui que ele era temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Tá vendo? Ele era uma pessoa que as virtudes dele ele era piedoso, temia a Deus e ajudava o próximo. E aí nós vamos ver que por essas atitudes que ele tinha, por orar, por ser piedoso, por ajudar o próximo, um anjo visitou a ele. E aí vamos ver o que o anjo disse. Esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora 9 do dia um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então, o que acontece? Deus enviou um anjo à casa de Cornélio porque ele tinha um intento de fazer algo com aquele homem. E eu tomo isso como um exemplo para a minha vida e creio que os irmãos também poderiam analisar para que esse exemplo também fosse tomado para a vossa vida. Por quê? Porque o que está escrito aqui é totalmente diferente do que nos ensinam nos templos de denominações religiosas. Aí aqui vai dizer que Cornélio envia pessoas para chamar Pedro para vir até a casa dele. E aí tem a descrição lá no verso 10 a respeito de Pedro, onde Pedro estava e a visão que Pedro teve. Então eu já vou pular para o verso 10 para não tomar muito tempo. Então começa a relatar sobre Pedro e no verso 9 diz assim: No dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª a fim de orar. No verso 10 diz: Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então Pedro entrou num estado de ter uma visão. E aí ele viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, dizendo: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum
e imunda. Então a visão dizia para Pedro matar animais imundos, que era imundo segundo a lei de Moisés, e comer. Mas ele disse, eu não faço isso, nunca fiz e não farei. Aí a voz falou com ele outra vez, ao que Deus purificou, não consideres imundo. Isso aconteceu por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto ainda Pedro estava raciocinando, imaginando, perplexo sobre o que queria dizer aquela visão, os homens chegaram e procuraram por ele, até que ele foi atender os homens, hospedou os homens na casa até o dia seguinte, e no dia seguinte ele foi para a casa de Cornélio com os homens que foram lá buscar ele. Então aí já no verso 24 diz o seguinte, no dia imediato entrou em Cesareia. Está falando aqui de Pedro. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, Cornélio lhe saiu ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então aqui nós vemos a divisão que existe. Tá? Aqui nos mostra que Cornélio não era judeu, porque Pedro disse para ele, eu sou judeu e vocês são gentios, vocês são incircuncisos, pagãos, e eu não posso nem me juntar com vocês. Mas eu vim porque Deus me mostrou que eu não chamasse de imundo aquilo que ele purificou. Então, olha aí, é uma linda história e maravilhosa para nós, chamados gentios. Por quê? Porque aqui me parece como se fosse o carimbo, o selo de que a graça alcançou os não-judeus. Né? Por quê? Porque aqui mostra o que é necessário ser feito para agradar a Deus. O que Cornélio fez? Ele era piedoso, ele orava ao Criador dos céus e da terra e dava esmolas, ajudava aqueles que necessitavam. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Onde é que eu parei aqui? Pedro estava dizendo para ele que não podia estar com eles porque eles eram imundos. Mas que Deus falou para ele para que não considerasse imundo aquilo que ele purificou. Aí diz assim, aí Pedro continua dizendo, no verso 29, por isso, quando eu fui chamado, vim sem vacilar. Mas por que razão me mandaste chamar? Então Cornélio respondeu, faz hoje 4 dias que por volta desta hora eu estava observando em minha casa. Então ele vai contar aqui o que o anjo disse para ele, né? A gente não fazer um vídeo muito longo, não toma muito tempo, vamos pular essa parte que a gente já sabe o que o anjo falou para Cornélio. Então aí Cornélio perguntou, explicou para Pedro e falou, o que você tem para nos dizer? Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Vendo, Pedro tinha uma religião, Cornélio não. Mas ele está dizendo aqui, o pai não faz acepção dos seus filhos. Deus não faz acepção de pessoas, não trata uns de uma forma e outros de outro. Era assim na época da lei. Porém, depois da morte do nosso Salvador, isso acabou. Porque senão não teria utilidade. Paulo fala em Gálatas que se ainda vivesse pela lei, a morte de Cristo teria sido inútil.
Correto? Então, aqui Pedro está dizendo isso, que ele reconhece por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. No verso 35 ele continua dizendo: pelo contrário, em qualquer ação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então Pedro está falando aqui, qualquer pessoa que fizer o que é justo, Deus o aceita. O que é justo? A justiça, queridos, tem uma outra parte das Escrituras que diz que aquele homem que enriquece licitamente, que tenta sempre levar vantagem em cima de outros, essa pessoa não agrada a Deus. Mas quando você pratica a justiça, o que é? Você tem e a outra pessoa não tem, ajuda aquela pessoa. Dê daquilo que você tem. Isso é justo. Isso é justo. Isso